Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse dia de jornada. Eu sou a Lu Penachini, terapeuta, trabalho já com terapias há mais de 5 anos aí, ajudando, né, as pessoas a se libertarem de padrões limitantes e desbloquearem todo o seu potencial. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa jornada das leis universais, onde nós vamos aprender juntos como aplicar esses princípios para começar a transformar a nossa realidade. Para quem já participou da nossa aula anterior, lá a gente falou um pouquinho sobre a primeira lei universal, que é a lei do mentalismo, que nos mostrou, né, que tudo começa na mente e que os nossos pensamentos que moldam a nossa realidade, ou seja, os nossos pensamentos que criam a nossa realidade. Então, se você ainda não assistiu essa aula, dá uma passadinha no canal do YouTube para dar uma conferida, porque é muito importante, né, que você siga essa organização de assistir a aula 1, na sequência a aula 2, né? Não que a gente não possa assistir uma ou outra, mas é como se fosse um caminho, uma escada. Cada uma vai levando a gente ir subindo um degrau, aí despertando para certas coisas. Então, é muito importante. Então, volta lá, assiste a aula 1 e depois você retoma aqui para a aula 2, tá bom? Hoje nós vamos dar um passo adiante aí e explorar essa segunda lei universal. Mas, para quem está chegando agora, eu gostaria de falar novamente, frisar, reforçar mais uma vez, né? O que são as leis universais. Então, as leis universais, elas nada mais são do que princípios que regem tudo no universo. São como leis naturais, que estão sempre presentes, quer a gente perceba ou não perceba. Então, quando a gente entende essas leis, compreende bem lá no fundo, a gente começa a conseguir aplicar elas na nossa vida. E assim criar uma vida mais equilibrada, mais próspera, mais feliz. Eu dei o exemplo na aula 1, e é um exemplo que eu gosto muito de falar, que é a lei da gravidade, né? Então, assim como a lei da gravidade, ela sempre age sobre nós, essas leis universais, elas também estão ali sempre operando. Então, aprender a usar essas leis ao nosso favor é uma forma muito poderosa, é uma ferramenta muito poderosa para ajudar a gente a transformar a realidade que a gente vive hoje. Então, se você é aquela pessoa que está vivendo um momento na sua vida, que está buscando por mudança, que sente que as coisas do jeito que estão indo não está funcionando mais, você percebe que tem que mudar algo, essa aula é para você, para que você possa expandir a consciência, refletir um pouco sobre o que a gente está falando aqui e percebendo, né, um pouco mais sobre você, sobre a sua vida, porque eu sempre costumo falar essa frase: nada muda se eu não mudo. Se eu não mudo, as coisas vão continuar o quê? Da mesma forma. Então, a finalidade desses estudos aqui é para que a gente consiga realmente acessar um novo espaço, acessar uma nova consciência na nossa vida, né? Então, cada vez que a gente escuta uma aula, escuta um vídeo, aquela informação ela vai entrar de uma forma diferente. A gente vai assimilar de uma forma diferente. Então, dependendo do momento da vida que a gente estiver vivenciando, a gente vai ali armazenar, assimilar totalmente diferente. Por isso que a gente, né, ser humano, precisa estar em constante evolução, em constante aprimoramento, para que a gente possa ir se desenvolvendo. Mas vamos lá, então? Vamos falar um pouquinho sobre a Lei Universal número 2. Anota aí, a Lei da Correspondência. Tá bom, Lu, a Lei da Correspondência? Mas o que diz essa lei?
A lei da correspondência, ela vem para nos ensinar aqui o quê? O que está em cima é como que está embaixo. E o que está dentro é como que está fora. Ou seja, tô vendo aqui que vocês estão deixando algumas informações. Pode ir deixando, tá, gente, nos comentários, que depois eu vou lendo com calma. Já aproveito para falar, se vocês estão gostando dessas aulas, dessa jornada, deixa aí para mim nos comentários. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa, aquele amigo, aquele conhecido que você acha que esse conteúdo vai, né, ser contribuição, tá bom? Então, voltando aqui, né, para o nosso raciocínio. Então, ou seja, o que quer dizer, né? Quando essa lei fala, né, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Isso quer dizer que tudo no universo está conectado e funciona de forma semelhante em diferentes níveis. Então, o que acontece na sua mente e coração vai se refletir no seu mundo exterior e vice-versa. E para que a gente possa ainda facilitar ainda mais, né, o entendimento sobre o assunto, para que a gente possa realmente ali abrir a nossa mente para esse aprendizado de hoje, pensa assim, ó, pensa que na lei da correspondência é como um espelho. Se você aí está se sentindo em paz e equilibrado internamente, é provável que o seu mundo exterior, ou seja, suas relações e até o ambiente aí ao seu redor, reflitam essa paz. Por outro lado, né, se você está constantemente ansioso, estressado, inseguro, provavelmente verá essa energia refletida nos desafios e obstáculos do seu dia a dia. Que é um exemplo bem comum que acontece com a gente, e aí você vai ainda levar mais aí para o seu dia a dia. Sabe aquele dia que você acorda irritado e se concentra apenas nas coisas que você não gosta ou nas coisas que não estão dando certo? Parece que o dia inteiro é cheio de problemas, não é mesmo? Quem nunca vivenciou isso daí? Você acorda, já acorda estressado, irritado, e como que vai ser o desenrolar do seu dia? Cheio de problema, as coisas não dando certo, não é? Então, esse é o princípio da correspondência agindo, ou seja, o que você sente e pensa aí internamente acaba influenciando diretamente nas suas experiências externas. Que é um outro exemplo? Sabe quando a gente está apaixonado? Quem aí nunca se apaixonou? Quem nunca, né? Quem nunca se apaixonou? Então, quando a gente está apaixonado, né? De repente, tudo parece mais bonito. O sol está brilhando, uma cor diferente, o dia fica mais alegre, você sente que nada vai te abalar. E por que que isso acontece? Porque a sua energia interna está positiva. E o mundo vai refletir o quê? Isso para você. Então, deu para vocês compreenderem aí, mais ou menos, a lei da correspondência, como ela funciona, como ela age na nossa vida e no nosso dia? Ó, por que eu falei para vocês voltarem lá na aula 1. Na aula 1, a gente aprendeu o quê? Sobre o princípio da mentalidade, ou seja, né, a lei da mentalidade, o princípio do mentalismo, que tudo começa o quê? Na nossa mente, aquilo que você pensa, cria a sua realidade. E a correspondência, ela vem para realmente, vocês viram como é um degrau, né, um atrás do outro? E a correspondência, ela vem para mostrar o quê? Que aquilo que a gente está ali vibrando dentro da gente é o que vai refletir fora. E vice-versa, né? Se você também está num ambiente que realmente aí é totalmente tóxico, aquilo acaba o quê? Correspondendo ali, vindo para você, tá bom? Então, agora nós vamos falar um pouquinho, né, para que vocês consigam perceber essa diferença entre a correspondência
e as crenças limitantes que vocês podem estar trazendo. Porque, assim, todo mundo me fala assim, ai, tá bom, Lu, tudo muito lindo, já sei, né, que meu pensamento cria minha realidade, já sei que existe essa lei da correspondência, que se eu acordar ali mais irritado, que se eu acordar ali, dependendo da forma como eu estiver sentindo e pensando, aquilo vai acabar se manifestando no meu dia, né? Tá bom. E como eu consigo perceber, então, né, a diferença, né? Como eu consigo perceber se eu estou tendo tipos de pensamentos, se eu estou tendo crenças limitantes, ou se é a lei da correspondência agindo na minha vida? E é aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção, grava muito isso, porque é isso aqui que é importante. Mais importante da gente, do que a gente saber que existem as leis universais, que as leis universais, elas acontecem, independente da gente acreditar ou não nelas, porque elas estão ali, como que eu posso dizer, né, acontecendo de forma natural, mesmo que a gente queira ou não queira, vai estar acontecendo, mesmo que eu acredite ou não acredite, essa lei, ela vai estar agindo sobre a minha vida. E é igual eu falei, como eu sei se o que está acontecendo na minha vida é a lei universal agindo, né? É a lei da correspondência atuando, ou é uma crença limitante? Ou seja, como eu sei se na minha vida, o que está conduzindo a minha vida é uma crença limitante, ou se eu estou alinhado com essa lei da correspondência? Então, né, para você saber se você está realmente vivendo aí de acordo com a lei da correspondência, ou se está preso nessa limitante, nessa crença limitante, né, nesse pensamento limitante, marca aí, ó, correspondência. Quando você sente, né, quando você se sente bem internamente e percebe, né, que as suas experiências externas estão em sintonia com isso. Então, um exemplo prático. Você começa a trabalhar para cultivar a gratidão. Faz lá seu diarinho da gratidão, começa a agradecer todo dia, a hora que você acorda, por 3 coisas que você é grato naquele dia. É, já agradece por aquelas 3 coisas que você é grato, já fala o porquê você é grato. Isso vai fazer com que as pessoas ao seu redor também se mostrem mais gratas e receptivas. Deu para compreender? Quando você está nessa energia, você está em sintonia com o quê? A lei da correspondência. Às vezes vai acontecer desafios na sua vida? Vai. Só que você nem vai conseguir ver ele como desafios. Eu falo desafios porque a pessoa que ela está vivendo em sintonia com a lei da correspondência, ela nem consegue enxergar aquilo que ela está passando na vida como um problema. Para a pessoa que não está em sintonia com a lei da correspondência, ela vai enxergar aquilo como um problema. Então, se você está enxergando como problema na sua vida, pode já saber que você não está em sintonia com essa lei. Porque as pessoas que estão em sintonia com essa lei, ela vai ver que aquilo que está acontecendo é algo que para impulsionar, para motivar, para fazer com que ela evolua ainda mais, e ela vai conseguir ser grata até por aquilo que aos olhos de outra pessoa, né, que não está em sintonia com a lei da correspondência, seria um problema. E para ela, ela enxerga como um desafio, somente um obstáculo que ela tem que superar, passar e vencer. Deu para compreender? Se você é a pessoa que não está em ressonância com essa lei, né, que está vivendo aí preso na mente, na crença limitante, então o que acontece? Quando o pensamento negativo ele se repete e começa a se repetir constantemente, né, ele vai começando a moldar a sua realidade e de uma forma que te limita. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Um pensamento. A pessoa pensa assim, ai, eu nunca sou bom o suficiente. O que esse tipo de pensamento vai gerar? Frustração. E logo você vai começar a perceber que tudo ao seu redor parece estar dando errado. Como se a vida estivesse contra você. Tem algumas pessoas que eu escuto, né? E até eu mesmo já me peguei verbalizando também, porque mais importante do que a gente prestar atenção nos nossos pensamentos, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tomar cuidado. Falei errado a palavra, perdão. Eu vou corrigir.
é ficar atento às nossas palavras, porque aquilo que a gente fala mostra muito dos nossos pensamentos. Então, se você é aquela pessoa que tem dificuldade para identificar, eu não sei muito bem se eu tenho pensamento negativo, ou se eu não tenho, eu não consigo perceber. Comece a observar as suas palavras. As nossas palavras, a gente solta muito, né, desses pensamentos limitantes. Então, se você é aquela pessoa que fala assim, ai, nada dá certo para mim. Nossa, parece que tudo de errado acontece comigo. Nossa, parece que eu sou, como diz, tudo de mal acontece comigo. Tudo de errado acontece comigo. Nada dá certo comigo. Você está preso no quê? Uma crença limitante. E a gente já aprendeu sobre o princípio do mentalismo, ou seja, aquilo que você pensa vai criar a sua realidade. Então, cada vez mais você vai atrair isso para sua vida. Então, deu para compreender? A pessoa que está presa na crença limitante, ela vai estar ou sempre reclamando, ou sempre achando que as coisas na vida dela não fluem, ou que tudo acontece com ela. Aí você pode falar, Lu, mas é verdade, nada dá certo para mim, tudo dá errado, tudo que eu vou fazer é um problema. Aí é hora de você parar, respirar, se olhar e começar a realmente observar seus pensamentos e escolher se você quer continuar nutrindo aquele tipo de pensamento ou se você quer modificar. Porque se você continuar nutrindo o mesmo tipo de pensamento, é isso que você vai continuar atraindo para sua vida. Agora, se você escolher mudar, né, aí você já está num caminho para entrar em contato com essa lei da correspondência. Certo, pessoal? Então, gravem bem isso, tá? Então, só ver que alguém colocou alguma pergunta aqui. Ah, não, depois eu respondo no final, se precisar, tá? Então, se os seus pensamentos, gravem bem isso, se os seus pensamentos são de escassez e medo, é provável que você veja mais dificuldades e obstáculos ao seu redor. Já se os seus pensamentos são pensamentos de abundância, de positividade, você verá mais oportunidades e bênçãos. Então, por isso que é tão importante alinhar, a gente fazer um alinhamento entre aquilo que a gente pensa com aquilo que a gente realmente quer ver refletido na nossa vida. Porque o que acontece com a maioria de nós? A gente quer algo, a gente deseja algo na nossa vida. Só que a gente está totalmente desalinhado. A gente deseja, a gente quer que tudo flua, né? A gente se compara, olha para a vida dos outros. Ai, fulano, o relacionamento dá certo. Fulano, o financeiro tá ótimo. Ciclano, assim. E a gente fica olhando para a vida dos outros, desejando, né, que a nossa vida seja tão boa quanto. Porém, além da gente estar preso num espaço de comparação, né, que é aquilo que funciona para um, funciona para outro, né, eu falo que a gente não deve se comparar, a gente deve se inspirar, a gente olhar para a vida das outras pessoas, olhar o que a pessoa faz como um exemplo, como uma inspiração, ok, você vai lá, se inspira, mas vai lá, toma, pega a inspiração, mais a ação, toma atitude e você vai ter resultado na sua vida. Diferentemente de quando a gente fica preso na comparação, né? E a comparação, ela leva a gente, né? A inspiração faz com que a gente evolua, faz com que a gente tome ação e consiga um resultado na nossa vida. Já a comparação, o que ela faz? Ela corta a nossa ação. A gente fica o tempo inteiro comparando, né? Comparando, se comparando, se comparando. E o que acontece? A gente vai cada vez mais se atrofiando, paralisando, se diminuindo, estagnando realmente, né, que é o paralisando, porque a gente fica criando uma falsa ilusão do que aquilo que a gente realmente quer. Então, é muito importante a gente estar alinhado com o que a gente deseja, com os nossos pensamentos. E muitas pessoas me falam assim, ai, Lu, que nem eu desejo ter muito dinheiro, mas eu não tenho, eu tento pensar positivo, eu tento fazer mantra, eu faço de tudo, mas não funciona para mim. E por que não está funcionando? Será que realmente você está alinhado? Será que da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, não tem nenhum pensamento limitante aí? Que também a gente costuma se enganar. A gente fala que a gente está fazendo tudo certinho, mas se a gente parar para se observar mesmo, você vai ver que no decorrer do seu dia, você está o tempo todo pensando negativo,
né? Se a gente somar da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, você treinou 10 minutos de manta positivo e as outras ali 10 horas acordado, né? Tirando os 10 minutos, foi só reclamação, murmuração mental, reclamação para os outros. Então, aqueles 10 minutos em comparação àquelas 10 horas reclamando e pensando negativo, não vai fazer efeito, né? Não que a gente não possa treinar, começar ali com 10 minutos e aumentando, né? Que é muito importante, o nosso cérebro, ele aprende por repetição, né? A gente tem a neuroplasticidade no cérebro, que é bem isso, a gente vai estimulando, praticando, até que aquilo vai se interiorizando, o nosso cérebro vai criando ali um musculozinho da consciência, ele vai expandindo até que aquilo realmente se forma, né? Porém, uma coisa é a gente praticar ali todos os dias, e daí a gente começa a ver que não está tendo resultado, a gente vai e desiste. A gente tem que fazer constância, é para sempre. É hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois, sem se preocupar com o resultado. Quando você não se preocupa com o resultado, quando você vai ver o que acontece, aí começa a acontecer as coisas mesmo. Então, deu para vocês compreenderem? Eu quero que vocês saiam dessa aula de hoje compreendendo muito bem a diferença de uma crença limitante com uma pessoa que está ali em ressonância com a lei da correspondência, certo? Eu costumo falar que a pessoa que está em ressonância com a lei da correspondência, né, às vezes está acontecendo tudo de ruim na vida dela, aos olhos de quem está vendo. Aí você chega na pessoa e fala, vamos dar um exemplo, né? Está acontecendo tudo de pior. A pessoa está passando por um luto, ela está passando por dificuldade, apesar que eu vou falar para vocês, dificilmente, tá? Uma pessoa que está alinhada com essa lei da correspondência vai ter tantos problemas. É uma pessoa que ela não vai ter problema. Mas vamos pensar nessa, né? Nessa que tem uma mentalidade positiva, que já está trabalhando. Tá tudo de ruim aos meus olhos, dando mal na vida daquela pessoa. Aí eu vou falar para ela, fala, não, tá tudo certo, tá tudo em paz. Você vê que você tá se incomodando com os problemas da pessoa e nem ela tá sendo afetada por esses problemas. Por quê? Porque ela já tá meio que em alinhamento com essa lei. Ela não tá deixando, né, o externo afetar ela. Então, ela já tá meio passo aí para se alinhar cada vez mais mesmo, né, com tudo isso daí, e provavelmente ela não está trazendo tanta crença limitante como você que está lá olhando e se incomodando com os problemas dela. Às vezes aquilo lá para ela nem é um problema, e para você é um monstro enorme. Então, deu para vocês compreenderem como tudo é um ponto de vista, como tudo é o olhar da gente sobre a questão, sobre tudo é a forma como a gente olha, como a gente enxerga aquela situação que a gente está passando na vida, que eu gosto de falar aquela situação, nem aquele problema. Porque o que pode ser um problema para mim é uma simples situação para você e vice-versa. Então, deu para vocês compreenderem bem? Se ficar qualquer dúvida, pode colocar aqui, tá bom? Agora que vocês já entenderam bem esse princípio, que a gente já falou bastante sobre esse princípio da lei da correspondência, eu quero propor um exercício simples, mas poderoso para essa semana, tá? Primeiro, marquem aí, tá? Primeiro, eu quero que vocês continuem observando os seus pensamentos e sentimentos. Então, durante essa semana, eu peço que vocês fiquem atentos ao que vocês estão sentindo e pensando em diferentes momentos do dia a dia. Então, comece a perceber como isso influencia as suas ações e até o comportamento das pessoas aí ao seu redor, certo? Vocês colocando esse olhar mais observatório aí para vocês, eu vou pedir para vocês tentarem identificar alguns padrões. O que é padrões, né? Vocês vão anotar os pensamentos que vocês percebem que estão limitando vocês ou impedindo vocês de viver de forma mais plena. Então, por um exemplo, vamos deixar um exemplo para ficar mais fácil, né? Você se pegou lá no dia pensando assim, eu não mereço ser amada. Ninguém gosta de mim. Eu sempre falho. Vocês vão anotar esses pensamentos. Porque esses pensamentos, o que a gente já aprendeu? Que eles são um reflexo interno do que precisa ser transformado aí dentro de você. Percebeu esse pensamento, né?
negativo, esse pensamento é inferior, vocês vão começar a transformar esses pensamentos. Então, percebeu um pensamento negativo durante o seu dia, durante a semana, você vai tentar substituir ele por uma afirmação positiva. Então, vamos supor que você pensou assim: ah, eu não sou bom o suficiente, ou eu nunca faço as coisas direito, né? Ah, eu não me sinto suficiente para esse emprego. Ai, parece que tudo que eu faço nunca é o suficiente, ou nunca é bom o suficiente. Você vai trocar por quê? Eu sou capaz e tenho valor. Então, percebeu que está surgindo um pensamento? Já vai lá e substitui ele por esse novo. Eu sou capaz, eu tenho valor, certo? E daí, feito isso, nós vamos praticar a correspondência positiva, ou seja, nós vamos escolher um aspecto da vida que você quer melhorar. Pode ser relacionamento, pode ser trabalho, pode ser saúde. E você vai começar a cultivar pensamentos positivos sobre isso. E você vai começar a perceber como, e aos poucos, suas experiências externas começam a mudar também. Então, ficou bem compreendido aí os exercícios da semana. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui, tá bom? E eu vou pedir mais uma vez, para que se vocês sentirem, deixar nos comentários como estão sendo os exercícios, né? Se for leve e gentil para vocês, se vocês não ligarem de se expor, deixa nos comentários, porque as pessoas vão vendo e vai motivando as outras, né? Vai inspirando as outras a também se olharem e a detectar coisas que às vezes a gente não estava percebendo, gente. Às vezes a gente demora anos e anos para perceber uma fala nossa, para perceber um pensamento, e tá tudo certo, cada um no seu tempo, tá? Então, concluindo aqui a nossa aula de hoje, tá? A lei da correspondência, ela vem para nos ensinar que aquilo que a gente vê no mundo externo é apenas um reflexo do que a gente está sentindo e pensando internamente. Então, quando a gente consegue, né, alinhar a nossa energia interna com aquilo que a gente deseja, a gente começa a ver mudanças reais acontecerem ao nosso redor. Então, que tal você que está aí, né, fazer esse exercício ao longo da semana e na próxima aula me contar como que foi a sua experiência, tá bom? Eu vou pedir para vocês, né, realmente compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que vocês acham que é contribuição, mais uma vez, curtir aqui, né, dar sua curtida se você está gostando, porque quando curte, compartilha, o YouTube, ele entrega essa aula para mais pessoas, tá bom? E continue acompanhando aí toda a nossa jornada, e vamos juntos, realmente, entender um pouco mais sobre essas leis universais, né? Como a gente pode continuar aplicando elas no nosso dia a dia para viver uma vida mais leve, mais feliz, tá bom? Eu vou convidar mais uma vez você que não assistiu a aula 1, ir lá assistir, tá bom? E para a gente finalizar a nossa aula de hoje com chave de ouro, eu vou convidar vocês para fazerem comigo uma meditação para alinhamento interno e consciência da lei de correspondência. Vamos lá? Então, vamos preparar aí um ambiente, busca um ambiente bem tranquilo. Eu vou pegar aqui também umas coisinhas para eu me conectar com vocês, para que a gente possa começar, tá? Procura um ambiente aí onde você não vai ser incomodado, para que você possa se concentrar na minha fala, nos comandos da minha voz, para que eu realmente possa conduzir você a esse processo meditativo, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar algo de poderem me falar como que tá o som aí. Acho que vai dar um pouco de eco aqui. Peraí que eu já volto, gente. Um minutinho, vão se preparando aí que eu já venho.
Então, vamos retornar aqui, estava uma meditação aí, né? Vamos nos concentrar, então, para que a gente possa começar todo esse processo. Eu vou deixar aqui sem som, porque vocês me mandaram que é melhor, né? Para poder acompanhar. Então, vamos lá, tá? Todo mundo aí já está sentado, já está em um lugar confortável, com a coluna ereta, ou deitado, se preferir assim, né? Então, vamos lá. Vá fechando os olhos e respirando fundo. Inspire lenta e profundamente pelo nariz. Segure por um instante e solte suavemente pela boca. Vamos repetir essa respiração mais 2 vezes, permitindo que cada expiração leve embora qualquer tensão ou preocupação. Inspira, segura, retém e solta. Inspira, segura, retém e solta. Agora normalize a sua respiração, continuando a respirar suavemente. E comece a trazer sua atenção para o momento presente. Perceba como está se sentindo agora, sem julgar, apenas observe. Vai sentindo os seus pés tocando o chão. Sinta o apoio do lugar onde você está sentado ou deitado. Permita que seu corpo relaxe um pouco mais a cada respiração. Agora, gentilmente, traga sua atenção para os seus pensamentos. Imagine que você está observando os seus pensamentos, como se fossem nuvens passando no céu. Não tente mudar nada, apenas observe o que aparece. Que tipo de pensamento tem estado presentes na sua mente recentemente? Quais são aqueles que aparecem com mais frequência? Vai observando com curiosidade e sem julgamento. Agora pense em algum aspecto da sua vida que você gostaria de melhorar. Pode ser um relacionamento, sua saúde, seu trabalho ou qualquer outra área. E pergunte-se: como estão meus pensamentos e sentimentos em relação a essa área? Perceba se existe algum padrão repetitivo de pensamento que talvez esteja criando um reflexo no seu mundo externo. Por exemplo, insegurança, medo, escassez, ou talvez confiança, amor, gratidão. Respire profundamente e permita-se apenas sentir essa correspondência, essa conexão entre o que está dentro e o que está fora. Agora, traga um pensamento positivo para essa área que você quer melhorar.
Pode ser uma afirmação, uma palavra ou uma imagem que represente como você gostaria de se sentir e ver essa área da sua vida. Algo que te traga uma sensação de paz, amor ou segurança. Enquanto inspira, imagine que esse pensamento positivo está preenchendo o seu corpo e sua mente. E enquanto expira, imagine que esse sentimento se espalha para fora e para o mundo ao seu redor. Repita isso por mais algumas respirações, deixando que essa energia comece a se alinhar dentro de você e irradiar para fora. E agora vamos lentamente trazendo nossa consciência de volta para o corpo, sentindo novamente os pés tocando o chão, percebendo as sensações de onde você está sentado ou deitado. Vai fazendo uma respiração profunda. E ao, sentar, e ao sentir, né, que você solta o ar, sinta que você está liberando o que não precisa mais e integrando essa nova energia positiva. Inspira, solta tudo que não está mais acrescentando. E quando estiver pronto, vá abrindo os olhos gentilmente, trazendo essa sensação de calma e equilíbrio para o seu dia a dia. E lembre-se sempre, o que está dentro é como o que está fora. Que possamos criar a mudança que queremos ver, começando pelo nosso interior. Eu espero que essa breve meditação, que esse breve momento terapêutico, tenha ajudado você a entender como a lei da correspondência pode trazer clareza para a sua vida. Até a próxima aula, e leve consigo essa consciência. E não se esqueça de observar como pequenas mudanças internas podem gerar grandes reflexos externos. Muita gratidão. Gratidão por estarem aqui comigo, gratidão por me acolherem nesse espaço também. E eu sugiro a vocês que façam essa meditação sempre que se sentirem desconectados ou quando perceberem padrões negativos surgindo, né, em suas vidas, tá bom? Muita gratidão, gente. Então algumas pessoas estão colocando aqui, né, que sentiu leveza, que está sentindo bem-estar, gratidão, viu? Até a próxima.